Vale cada um de nós lembrarmos, como eu tenho falado para vocês todos os anos, a coisa parece que ganha mídia só nessa época, né? Então só para nós lembrarmos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Lucas 19:10 diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Quem estava perdido? Eu e você. Nós nos encontrávamos perdidos. 1 Timóteo 1,15 vai dizer, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Então, nesse tempo, é sempre bom nós lembrarmos com mais ênfase do sacrifício de Cristo, daquilo que Ele veio salvar. Outra coisa que nós lembramos é que a morte de Jesus na cruz foi o preço pago a Deus pelos seus pecados. Lembra, por causa do pecado, viramos inimigos de Deus. E o mundo não gosta disso, né? Um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por Ele morreu e ressuscitou. Possamos não viver para nós mesmos, mas viver para Ele. Por isso que busque primeiro o reino de Cristo, o reino de Deus, e não o nosso reino próprio. Quantas horas a gente gasta trabalhando para o nosso próprio reino? Né? E a gente gosta de dizer, não, eu amo a Jesus, eu sou de Cristo, mas a gente gasta a semana inteira trabalhando para nós mesmos. Se a gente pudesse fazer hora extra, a gente fazia. Principalmente no tempo de crise que a gente está vivendo, se você tiver a oportunidade de fazer mais, de ganhar mais, você vai embora. E a gente diz, não, a minha prioridade é o Cristo, eu vivo por Cristo. Será que a gente vive mesmo? Porque às vezes a gente acha que as coisas da nossa vida nós que produzimos. É por isso, meus irmãos, que nós temos que entender que nós não vivemos para nós mesmos. Existe um Deus que Ele tem um projeto para mim e para você que é dele, não nosso. E Ele é sábio. Por mais que você possa fazer planos, mas nós estamos seguindo um plano que é dele. E eu sei que você não entende isso, nem eu entendo isso, mas você tem que crer nisso. E Deus, Ele trabalha para um plano maior. E Ele tem essa condição de, nesse plano maior, que inclui a minha e você, a minha microvida, nós somos esse microcosmo dentro desse grande cosmos aqui, e nós entendemos que a gente vive para Ele. Por isso que quer comais, quer bebais, fazer para a glória de Deus. Então tudo que eu e você fazemos é santo. É santo. Às vezes a gente não tem essa compreensão no trabalho, por exemplo, de glorificar Deus no trabalho. A gente não tem essa compreensão de que você pode dar um abraço em alguém um dia no seu trabalho, você pode dar uma palavra de ânimo, você pode dar uma palavra de conforto, você pode dar uma palavra de exortação, né? E palavra de exortação, nós brasileiros temos sempre a palavra de exortação como algo negativo. Exortar é brigar. Não, exortar é chamar atenção, exortar é, ei, olha para esse lado aqui, exortar é isso, exortar não é brigar, né? Brigar é brigar, exortar é se chamar. E às vezes as pessoas estão cegas, porque nós temos esse ponto cego. Às vezes as pessoas estão cegas vivendo para elas mesmas. E nós podemos, ei, deixa eu acender uma luz aqui. Eu sempre gosto de pensar no Evangelho, na nossa compreensão do Evangelho, como um galpão. Imagina um galpão muito grande, muito, muito grande. E esse galpão está escuro. E à medida que você caminha, acende uma luz. Aí acende uma luz, clareia mais um pouquinho, mas ele ainda está escuro, porque ele é grande. E eu e você temos essa oportunidade de acender uma luz, né, no galpão de alguém. Por isso que nós não podemos recuar ante essas tarefas de evangelizar, de falar de Jesus, daqueles que Deus coloca perto de nós. A gente não pode pensar assim, o que eu vou fazer? Não, é aqui, é o dia a dia, onde Deus tem te colocado. Porque senão a gente não reproduz o Evangelho, não é verdade? Então a morte de Jesus é para pagar os nossos pecados, para que eu e você vivamos para Ele. No terceiro aqui, o Senhor Jesus morreu na cruz e foi sepultado,
Morreu de fato, mas ressuscitou, venceu a morte e está vivo e voltará. Então a Bíblia vai dizer assim, ó, ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Atos 2:24. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. O qual, Jesus, foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, Cristo morreu e ressuscitou. E presta atenção, o dia que você for conversar com alguém, pode ser até crente, se você fazer uma pergunta assim, como que Jesus se encontra hoje? Talvez essa pessoa, ele não refletiu no fato de Jesus estar vivo, de carne e osso, no céu, como eu e você. As pessoas não entendem isso. Observe que às vezes a gente vai comprando uma ideia do mundo de que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, mas a gente não reflete sobre isso. E Jesus não vive em nossos corações. A Bíblia diz que quem está no meu coração é quem? Mas existe uma linha que vai dizer, Jesus ele ressuscitou no coração dos seus seguidores. Ele não ressuscitou literalmente. Então, olha tanto que isso é perverso. Isso macula as Escrituras. Porque se Jesus não ressuscitou, Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 15, gente, se Jesus não ressuscitou, vamos embora para casa. Isso aqui não é nada, não serve para nada. Se Jesus não ressuscitou, a gente está fazendo o que aqui? Perdendo o domingo de manhã, podia estar dormindo, podia estar pescando, podia estar fazendo outra coisa. Então, meu irmão, Jesus ressuscitou, isso é uma realidade. Por isso que ele é o primogênito dos mortos, porque ele morreu e ressuscitou da maneira que eu e você um dia ressuscitaremos, com corpos glorificados. Então Jesus ele está lá no céu, igual, né? Lógico que ele está com o corpo glorificado. A gente não entende essa dinâmica. Mas ele está lá, dessa maneira. Do jeito que eu e você um dia estaremos. Lembra? Jesus sentado, comeu peixinho assado. É assim que a gente cantava. Jesus glorificado. Comeu um churrasquinho de peixe. Então nós precisamos de entender isso. E essa realidade daquilo que Jesus inaugurou para mim e para você, um dia vai acontecer com todos nós. Por isso que nós não temos medo da morte. A morte para nós é uma alegria. Morrer é bom. Morrer só é ruim para quem fica. Vocês que choram, vocês que entram em desespero, ficam com depressão, deixa o quarto 20 anos lá, não dá as roupas para ninguém, não tira as fotos. A pessoa que morreu, meu amigo, alegria total. Eu fico pensando Lázaro. Olha para Jesus e fala assim, você está de brincadeira comigo. Não. Eu estou lá de boa, você... Não acredito que você fez isso comigo. Eu vi até o The Chosen e falei para vocês, eu estava assistindo The Chosen, mas já acabou, não tem a 5ª temporada, ou tem que pagar, né? Eu estou esperando grátis. Onde ser pobre é duro. Aí, eu fiquei pensando na cena, e eu gosto de ver, é lógico que igual eu falo para vocês, pode assistir o The Chosen? Pode. Mas preste atenção, aquilo é uma encenação. Aquele não é Jesus. Tem muita coisa ali que precisa de rechear o bolo. Entendeu? Porque a história bíblica, ela dá para você fazer um enredo muito grande. Mas você tem que... né, enfim. Mas eu vi, tá todo mundo indo para a festa de Páscoa. E Jesus não deixa Lázaro ir. Tá todo mundo indo festejar para Jerusalém. E Lázaro tem que ficar sozinho lá. E a gente sabe a dinâmica, o pessoal também já vamos aproveitar, vamos matar Lázaro. Porque se o pessoal em Jerusalém vê Lázaro, vai acreditar que de fato ele ressuscitou. Então eu fiquei pensando depois, falou, coitado do Lázaro, estava morto, sossegado, Jesus ressuscitou ele, todo mundo foi para a festa, agora ele fica aqui sozinho. Então a morte, meus irmãos, ela é ruim para nós que vamos sentir ela. Mas aqueles que de fato morrem com Cristo é vida. Imagina, você chegar no céu, você está de brincadeira aí. Olha que alegria. Eu fico pensando, eu olhar para minha mulher sem pecado. Se você falar para mim assim, me aponta 50 qualidades da minha mulher, eu te aponto. Agora 300 defeitos, vixe, rápido. Agora imagine eu olhar para ela assim, não conseguir, deve ser bom demais. Olhar para os meus filhos assim. Olha, já pensou?
Mas vai chegar um dia que a gente vai nos relacionar sem pecado, onde eu vou olhar para você, você vai olhar para mim. Meu irmão, você tem noção do que é isso? Nós não temos noção. Até para pensar é difícil. Por quê? Porque a gente é pecador, a gente cobra das pessoas. Lembra, a gente olha para nós com misericórdia, mas por outro com justiça. Não, olha para mim porque não, eu sou falho. Agora você, por que você errou? Você não podia ter pisado na bola comigo. Né? E nós somos assim. Então Jesus, ele ressuscitou, está vivo hoje com o corpo glorificado, e um dia eu e você gozaremos dessa alegria eternamente. E último aqui, a ordem de Deus é que você reconheça seus pecados, arrependa-se deles e confesse somente a Jesus como seu único Senhor e Salvador. Olha o que a Bíblia vai dizer: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. Atos 3,19. Portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados. Então, é o Espírito Santo que ilumina a minha cabeça e a sua com graça bondosa, dando entendimento para nós. Para que eu e você reconheçamos que aquilo que nós fazemos, fazemos de maneira intencional, pecaminosa. Que as nossas obras sem Cristo são obras imundas, sujas. Então, meus irmãos, nós somos pecadores. É por isso que o Evangelho exige fé e arrependimento e produz obediência. Por isso que o Evangelho é Evangelho de arrependimento, meus irmãos. Todo dia. A gente tem visto, né, a santidade, viver a santidade. É você olhar para o outro, saber que Deus está construindo um novo homem nele dia após dia. Olhar para o outro com graça, com misericórdia. Já pensou se Jesus olhasse para mim e para você todos os dias, do mesmo jeito que eu e você olhamos para os nossos filhos, para o nosso cônjuge? Você imagina? Imagina você falar assim: Deus, trata comigo hoje igual eu gosto de tratar as pessoas. Porque nós somos impiedosos. Nós tratamos bem os de fora, somos generosos, falamos manso, com os de dentro nós somos bravos, rudes. Então nós precisamos de nos arrepender constantemente. E a morte de Jesus, ela nos chama ao arrependimento. Ela nos chama ao arrependimento. E para nós é difícil entender esse evangelho. Por isso que Paulo vai dizer, que ele vai chegar lá em Coríntios e vai dizer: a cruz, o evangelho, ele é escândalo para o judeu e loucura para o gentil. Porque um crucificado, um morto, não pode ser o Salvador na perspectiva do judeu. Não. Nosso rei, ele reina, ele é glorioso, ele é poderoso. Ele não é esse pobre coitado que morre desse jeito, não. Então ele é escândalo. Para o gentil, você vai falar para mim que alguém morre numa cruz para pagar os meus... Isso é loucura. Escândalo para o judeu, loucura. Então observa. Você recebe um telefone e fala assim: ó, vem aqui, vai ter um churrasco, picanha, fraldinha, coca gelada. Aí você vai falar assim: o que eu preciso levar? Nada. Pode vir. Rapaz, você fica, não é possível que esse trem está errado. Não tem lógica, não tem que levar nada. Não, já está tudo pago. Tudo pago, você só vem comer. Não tem. Eu vou levar uma coquinha aqui para mim não chegar de mão vazia, porque para ninguém olhar para mim e falar assim: olha lá, não é assim que a gente faz? Por quê? Porque na nossa concepção, a gente gosta. A gente gosta. Você vai fazer evento em alguns lugares, por exemplo, eu estava conversando com um pastor de Brasília. Todo evento tem que ser cobrado, sabia? Eu falei: papai, mas para que você vai fazer? Ele falou: rapaz, se a gente não cobrar, ninguém vem. A gente tem que cobrar. Nem que seja uma taxinha de R$30 simbólica, tem que cobrar. Porque na cabeça deles aqui, se você não cobrar, eles não valorizam, eles não vêm. Mas se você cobrar, vem todo mundo. Por quê? Porque a gente se julga tão importante a ponto de que: ei, não quero dever nada para você. Então, estamos aqui os R$30, eu como e bebo à vontade. Mas é porque eu paguei. Então nós somos assim, por isso que ela é loucura. Então quer dizer que esse Jesus, eu olho para ele, descansa a minha fé nele, que ele me salvou, ele morreu por mim, ele é o meio de salvação
dessa rebelião contra Deus. Então, quando eu olho para ele, a morte que era para mim morrer, ele morreu. Então, eu creio na obra dele e eu sou salvo? Não, esse negócio está muito difícil. Tem alguma pegadinha nesse negócio aí? Não tem. É por isso que nós vemos dentro da igreja esse esforço das pessoas de querer ser aceito por Deus através da oração, do trabalho, do dízimo, do culto. E não é assim. Nós temos que fazer isso? Claro que temos. Porque isso é uma resposta alegre, voluntária, amorosa do presente que nós recebemos. Mas a motivação não é orar mais para Deus me ouvir. Não é vir mais ao culto para Deus ver que eu estou atento. Não é fazer mais porque eu tenho que fazer alguma coisa. Não. O ladrão da cruz está no céu, você vai chegar lá e sabe o que ele fez? Só creu. Creu. Ele não fez mais nada aos nossos olhos. Mas ele fez o que precisava. Talvez ele não tenha galardão nenhum, mas ele está no céu, porque ele creu. Então, meus irmãos, nós precisamos de nos arrepender. E o sacrifício de Cristo nos lembra disso. O sacrifício de Cristo nos lembra que agora nós podemos orar. E Deus responde. Olha, imagina, o crente que crê em Cristo, ele vai orar e Deus vai ouvir. O ímpio ora e Deus não ouve. É lógico que não ouve no sentido de dar atenção, né? Porque Deus ouve todas as coisas. Mas você já parou para pensar que você é filho, Deus te ouve? Por isso que quando alguém pedir para você orar, você pergunta, você quer um relacionamento com Deus ou você quer oração? Que eu vou orar por você, Deus abre o coração, se revele, salve, abra a mente, porque a gente só quer oração por Deus, livra da saúde, livra da tentação, livra do sofrimento. É isso que as pessoas querem. Ninguém quer entrar em relacionamento com Deus. Eu já coloquei um negócio na minha vida agora. Estou colocando isso em prática devagarzinho. Agora eu não vou perder a oportunidade de falar claramente para ninguém. Lógico que eu peço sabedoria, né? Porque senão às vezes a gente fala mais do que deve. Mas eu falei, eu não vou perder a oportunidade mais não. Se eu sei que é ímpio, meu amigo, se ele não acha ímpio, eu pelo menos uma certeza ele vai ter conversando comigo. Ele é ímpio, se morrer ele vai para o inferno. Porque, meu irmão, a função do pastor, a função nossa como crente, é te dizer a sua condição. Porque é muito confortável, as pessoas vêm para a igreja e eles saem tranquilos e pecam a semana inteira, vivem de qualquer jeito, não vêm num culto, e não tem peso na consciência. Por quê? Porque a gente está falando para eles, está tranquilo, Jesus morreu por todo mundo, Jesus te ama, porque a gente só conta metade da coisa. E o evangelho contado pela metade não salva ninguém. Porque todo mundo, lembra? Jesus te ama, quer te livrar do inferno. É verdade? Mas é a verdade completa? Não. Você olha para Efésios 2. Efésios 2 ele vai dizer quem você é primeiro. Você é filho da desobediência, inimigo de Deus. Aí depois, verso 8 e 9, nós decoramos. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então observa, primeiro Paulo vai dizer assim, você é inimigo de Deus, você é filho da desobediência, morto nos seus delitos e pecados, mas Cristo morreu, e pela graça vocês são salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a Bíblia ensina, primeiro você fala para o cara quem ele é, depois você dá a saída, a solução, que é Cristo Jesus. A gente inverte, Jesus te ama, quer te livrar do inferno. Ninguém quer ir para o inferno, quem quer bobo? Ninguém quer ir para o inferno, eu não quero. Se o cara falar para mim, Jesus quer me livrar do inferno, eu tenho que aceitar ele, eu já estou aceitado. Eu aceitei Jesus, não é, vó? Quem que é bobo de não aceitar? Agora essa é a verdade completa? Não é. Então tá cheio de gente achando que Jesus ama, ele tem um relacionamento com Deus, mas não tem. Por isso que a revelação, mesmo, eu levantando aqui achando que era a minha Bíblia. Por isso que a Bíblia, era o livro preto. A Bíblia é para o povo de Deus. Ela é uma revelação especial. Ela não é uma revelação natural. Deus tem que abrir a mente para as pessoas entenderem isso. E eu e você somos agentes de Deus. Lembra, nós somos a imagem visível do Deus invisível. Nós somos responsáveis por isso.
Nós. A gente vai ver isso em Hebreus. A gente falou semana passada do coração endurecido, do engano do pecado. E isso eu não sei se a gente vai falar hoje ou no domingo que vem, estou pensando. Mas a gente vai falar o remédio do coração endurecido. Como que a gente participa desse processo do coração endurecido? Deus usa as pessoas. Então tem um meio extraordinário, espiritual? Tem. Paulo vai dizer que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, é o próprio Deus que abre os nossos olhos. Mas tem a maneira ordinária que Deus usa, as ferramentas. Vir à igreja, ceia, culto, leitura, comunhão. Então observa. E isso não exclui nada. Então a gente precisa de entender isso. E Jesus, ele morreu e ressuscitou, e esse é um período de nós lembrarmos dessas coisas. Principalmente que nós precisamos de nos arrepender todos os dias. Todos os dias. E se você está vivo hoje, é por graça. Né? Então não ore assim, ou se orar assim, tenha cautela. Né? Senhor, me trate com justiça. Não fala isso. Porque se Deus for te tratar com justiça, você sabe o que vai acontecer com você, né? Ele vai te queimar, fulminar. Por isso que Deus nos trata com misericórdia. Porque a justiça minha e sua, Ele aplicou em Cristo Jesus. É por isso que nós podemos ter acesso. Porque a ira dele, que estava direcionada para nós, Ele canalizou em Jesus. E Jesus, Ele vai canalizar essa ira em quem? Por isso que Páscoa é um bom momento da gente lembrar disso. Aí a gente volta lá no Êxodo. Quem não tem Cristo, quem não tem o sangue, quem não tem o Espírito, o anjo do Senhor, que é o próprio Deus, vem e vai matar todo mundo, vai julgar, vai trazer julgamento. Julgamento eterno. Deus é bom? É. Deus é amor? É. E o amor dele se prova, ele nos avisando todos os dias. Ninguém, tá? No Brasil principalmente. Apesar que, ultimamente, o Valdeir me mandou um vídeo, né? Você quer 5 milhões de reais ou 5 minutos com Jesus? Eu vi só uma pessoa, depois eu tenho outro vídeo maior. Uma pessoa só que falou, não, eu queria 5 minutos com Jesus. Todo mundo queria 5 milhões. Falei, bicho, olha só que loucura. Nem para mentir o pessoal não serve mais, é na cara dura. Por quê? Porque não tem compreensão do Jesus. Talvez o Jesus que morreu e ressuscitou, só ressuscitou no coração. Não é um ressurreto de verdade. Por isso que eu e você precisamos de meditar nessas coisas. Períodos como esse é bom, porque vem de todos os lados o alerta. Hoje em dia, amanhã eu acho que vai acabar isso, mas tem uma semana que você entra na internet e você não aguenta. Tanto devocional de Páscoa, tanto ovo de Páscoa, tanto sinal de cruz, tanto que você não aguenta. Você não sabe nem o que você ouve. Mas segunda-feira acabou. Não é assim? Por quê? Porque as pessoas querem só aparecer. Mas que nós possamos perpetuar, viver para Cristo e não para nós mesmos. Amém?